Meu povo, boa tarde, minha gente, boa tarde, que a paz do Senhor esteja em vossas casas, em vossos aposentos, que o Espírito Santo descanse em vossas vidas e conforte os vossos corpos, os vossos ossos. Nós estamos de volta para enaltecer o grande e amado, poderoso Deus da humanidade. Hoje vamos compreender, vamos falar aqui na mensagem do Senhor acerca do perdão. Você que não perdoa, você que tudo que te fazem quer dar o troco. Vamos perceber aquilo que o Senhor fala acerca do perdão. Vamos meditar na carta de Mateus, no seu capítulo 18, no seu versículo 23 a 35. Você na sua casa vai abrir a sua Bíblia e vai seguir aquilo que é a palavra do Senhor. Havia dois seres humanos. Havia um que era o servidor, o servente do rei. E havia o rei que detinha toda a riqueza naquele mesmo reino. O rei mandou chamar aos seus súditos, aqueles que deviam o rei, pediu que fosse trazido na sua presença para que pudessem pagar aquilo que deviam. Obviamente tinham que pagar. Compreenda a mensagem do Senhor. Compreenda a palavra do Senhor nesta tarde. Chegaram um homem, trouxeram um dos homens que devia ao rei 10.000 talentos. Devia ao rei este homem 10.000 talentos. E o rei, como ele não tinha a capacidade para poder pagar estes mesmos valores, o rei pediu que ele fosse vendido. Que ele fosse vendido, ele mesmo, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto ele tinha devia ser vendido. Assim ordenou o rei, para que pudesse pagar a dívida do rei. Compreenda o valor do perdão. Você tem de perdoar. Tenha amabilidade, tenha a consciência do quão é importante você perdoar o teu próximo. Compreenda esta história. O homem não tinha como pagar a dívida ao rei, e o rei havia dito que devia ser vendido ele e a sua família e os seus bens. O homem caiu prostrando-se ao chão, pedindo clemência ao rei que o perdoasse a sua dívida. E que não vendesse a sua esposa, que o rei não vendesse os seus filhos, que o rei não vendesse as suas coisas que o homem possuía. Ele pedia tempo, que o rei desse tempo, que ele ia pagando paulatinamente a dívida que o homem tinha do rei. O rei olhou para o mesmo, viu o semblante, o sofrimento que afligia a sua alma. O rei teve misericórdia. O rei teve compaixão deste homem. E então o perdoou. Disse: vai em paz e não me pague mais a dívida. Vai em paz, cuide da sua vida. Eu te perdoo. Não pague mais a dívida. Eu te perdoo. E o homem levantou daí, sacudiu a poeira, todo contente. Foi andando em direção à sua casa. No mesmo caminho, ele encontrou um seu conservo, que devia também a ele. Ele encontrou o camarada e exigiu a este que pagasse a sua dívida. O mesmo devia a ele 10.000 denários. Era o valor que este conservo devia ao servo que foi perdoado pelo rei. Ela exigia: paga-me a dívida, paga-me a dívida que você hoje daqui não vai sair, vais ter que pagar a minha dívida.
Olha só, um homem que foi perdoado da sua dívida, encontrando um outro que o devia, você analisa o comportamento deste mesmo homem. Tem que pagar a minha dívida. Cafricou o homem, meteu o homem no cafrique. Tens que pagar a minha dívida, pague a minha dívida. O outro suplicava, desceu, ajoelhou, pedindo perdão, que o outro tivesse misericórdia dele e que ele ia pagar a dívida se desse mais tempo. Ele ia pagar os 10.000 denários a este mesmo homem que foi perdoado pelo rei. Compreende esta história? É interessante. E ele pegou o mesmo homem, disse que eu não te perdoo. Pegou o camarada, depois de meter o camarada no cafrique, prendeu a respiração do camarada e atirou o mesmo à prisão. Prendeu o camarada, ficas aí até pagares a minha dívida. Os outros ao redor viram, mas este não é o sujeito. Não é este que o rei perdoou a sua dívida, que era muito grande, que até estava para ser vendido ele, a sua mulher e seus filhos. Os homens foram passar a informação ao rei e o rei ficou muito irado. O rei ficou muito furioso por causa do comportamento deste mesmo homem. Pediu que trouxessem imediatamente este indivíduo à sua presença. Trouxeram um camarada na presença do rei. O rei chamou: "Oh, seu malvado, então eu perdoei a sua dívida, que você até não teria como me pagar esta mesma dívida, porque é um valor muito elevado. Você não teria como me pagar. Eu tive compaixão da sua alma e eu te perdoei. E agora o outro, o teu conservo, não consegues perdoar?" Então pegou este camarada, entregou aos verdugos. Verdugos são aqueles capatazes que castigavam, que davam surra às pessoas que eram condenadas. Atirou este camarada aos verdugos, deram-lhe monte de surras, montes de pontapés e atiraram-lhe à prisão. Compreenda a palavra do Senhor. E tem um versículo que eu quero que tu compreendas aqui, eu passo a ler. Este mesmo versículo para que tu compreendas a importância do perdão naquilo que é a palavra do Senhor. O quão é importante você perdoar, o quão é importante eu perdoar. O mesmo versículo que estamos aqui a encontrar, ele diz assim, 23. Diz assim, compreenda bem, meu irmão. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Se você não perdoar o seu irmão, se você não ter a amabilidade de perdoar o seu irmão, também passarás no mesmo caminho deste servo, que não teve amabilidade, não teve o amor de perdoar o seu irmão, quando ele também foi perdoado pelo rei. Meu amado, meus amados angolanos, meus irmãos angolanos, se você não tem o espírito de perdoar, então peça a Deus para que te dê este mesmo espírito. É importante que você seja empático, que te metas no lugar do outro. Tenha esta amabilidade, você perdoa e Deus também te perdoa. Se você perdoa o teu próximo, Deus também vai perdoar os seus pecados. É importante que você compreenda isto. Tira o espírito de vingativo na sua vida, no seu coração. Tira o espírito de não perdoar o teu próximo na sua vida, porque o seu Senhor também não te vai perdoar. Por mais que você pedir, por mais que você implorar ao Senhor, o Senhor não te vai perdoar, porque você não consegue perdoar o seu irmão. No dia de hoje eu quero que compreendas esta mensagem
que é importante nós nos perdoarmos. É importante você perdoar o seu irmão. É importante que você tenha amabilidade de perdoar o seu irmão. Não importa qual for o pecado, qual for a promessa não cumprida pelo seu irmão. Tenha amabilidade. Perdoe o seu irmão. O Senhor também te vai perdoar. O Senhor vai te acolher nos seus braços e vai perdoar os teus montões de pecados. Seja empático, meu irmão. Perdoe o seu irmão. Não faça justiças por mão próprias. O Senhor é compassivo. O Senhor é o dono do amor. O Senhor é o dono da misericórdia. Se Ele me perdoa, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Por que eu também não cultivo dentro de mim este amor, esta imensidão de amor e ser capaz de perdoar o meu irmão? Analise bem. Analise bem esta mensagem. É para ti esta mensagem. Analise bem, reveja bem a sua vida, reveja bem os seus princípios e tenha esta amabilidade. Se não tens, ore ao Senhor. Peça que Ele meta no seu coração o espírito do perdão, o espírito de perdoar. E assim vais vencer o mundo. Porque quem se alegra quando você não perdoa é apenas Satanás. Satanás se alegra quando você não perdoa. Ele te põe num quarto fechado de inveja, num quarto fechado de ira. E você vai morrer aos poucos. Tenha em consciência, esta mensagem é para ti no dia de hoje. Eu sei que esta mensagem vai chegar até o seu telefone, até a sua casa. Analise bem esta mensagem, que é de extrema importância. Eu sou Fred São Bernardo. Muito obrigado. Estamos juntos. Até depois do fim.